Através da internet, você acompanha nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários através do nosso WhatsApp, 51-99750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando no meio da tarde desta quinta-feira, 13 de novembro. Esse programa está sendo exibido na noite dessa terça-feira. E aqui em Porto Alegre, né? Direto da Feira do Livro, 71ª, bebendo desta fonte, tal como nos convida, né, a nossa Feira do Livro. E as minhas memórias juvenis logo vieram à mente, fiz várias fotos lá embaixo. A gente está aqui no Clube do Comércio, que fica bem à frente dessa avenida. Em seguida a gente vai trazer algumas imagens para vocês aqui, dessa avenida principal, né, desse eixo que recebe grande parte do fluxo da feira, mas aqui na frente também, andradas tomadas por livros, por pessoas, por gente curiosa, por gente ávida, por ver novidades, por ler, por buscar no sebo algumas coisas muito interessantes também. E bom, nosso Vale dos Sinos se deslocou para cá, muita gente vem para cá nesse período, né? Últimos dias de feira, então muito importante que as pessoas que gostem ou que tenham curiosidade venham. E a gente veio para cá para ouvir quem? Pessoas de Porto Alegre? Claro que não, né? Pessoas da nossa região que fazem a diferença na nossa região, mas que fazem a diferença na nossa região mundo afora. Porque aqui está representada a nossa Universidade Fevale, que tem um espaço maravilhoso dentro da feira. O nosso reitor vai conversar sobre isso com a gente também. E um dos grandes expoentes literários do Vale dos Sinos, para o mundo também, né? O Henrique Schneider, um querido amigo nosso. E, bom, faz parte das nossas vidas, né? Todos nós lemos ele há muitos anos, seja nas suas crônicas, seja nos seus livros. É isso, Henrique? É isso, sim. Desde quando Feira do Livro de Porto Alegre contigo? Que história é essa? Bom, Rodrigão, antes de mais nada, é sempre um prazer, uma alegria falar com as pessoas que de alguma maneira, por alguma plataforma, assistem o Estação Hamburgo, né? Especialmente nessa gravação que a gente está fazendo, na Feira do Livro de Porto Alegre, que, em princípio, nesse período que a feira acontece, e eu sou, de alguma maneira, historicamente ligado a essa feira, como o Clube do Comércio também é historicamente ligado à feira, porque todos os anos algumas atividades acontecem aqui, né? Certo? Como, por exemplo, essa nossa gravação de agora, né? Mas e tu sai daqui para um momento de palestra aqui em cima, né? Faço também agora às 16 horas, faço um papo aqui falando sobre meu livro mais recente. E aí, mas pergunta assim, desde quando? Eu não me lembro desde quando. Eu não sei desde quando. O que eu sei é que desde que começou, não houve um único ano em que eu não tenha vindo, e não teve um único ano em que, nesse período, Porto Alegre, com a feira, com esses jacarandás floridos, não seja daí, naquele período, o meu lugar favorito no mundo. Favorito no mundo? No mundo, sim. Uhum. Eu quero ver o nosso reitor começar a cultura agora, assim, uma coisa linda essa poesia, já tá a poesia aqui tomando conta. Nosso reitor, Zé Paulo da Rosa, uma honra estar contigo, muito obrigado por estar com a nossa Vale TV. Que agradeço aqui a tua presença aqui, Rodrigo, Henrique, um prazer estar aqui. A Fevale está presente na Feira do Livro de Porto Alegre e julgo importante porque é a maior feira que nós temos aqui no estado, uma feira histórica, numa localização aqui privilegiada, né, da capital dos gaúchos. E a Fevale tem um prédio, um espaço aqui em Porto Alegre, né, onde está ligado ao Fevale Tech Park, e que também é o nosso polo de educação à distância. E oferece aqui uma série de produtos da universidade. Então, a universidade estar presente na feira é muito por conta disso. É para a nossa marca ser conhecida, ser lembrada, e a partir daí, mais pessoas queiram também estar junto com a Fevale nesse processo de desenvolvimento educacional. Como professora, eu já até imagino essa história, mas quais são as tuas
lembranças mais antigas aqui na Feira do Livro? Olha, são muitos. Eu trabalhei boa parte da minha vida aqui em Porto Alegre. E atuei um tempo aqui próximo na Rua Leonardo Truda, aqui um pouco recentemente junto da Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria de Educação, uma quadra daqui. Então, eu acompanhei por muitos anos quando a feira estava sendo montada, né? E aquele movimento da feira realmente traz lembranças muito positivas sempre, né? Porque é um momento especial do ano. E como bem lembrado pelo Henrique, os jacarandás, as flores, é um momento onde a primavera também floresce. E o ano passado nós tivemos as enchentes em maio, e foi também um período assim, importante de reconstrução, de retomada, de resiliência. Então foi um ano importante, onde a Fevale também esteve presente muito por conta disso. Então é um conjunto de memórias, eu diria, não tem uma em especial, mas se destaca em todos esses momentos, né, esse fato de a feira começar neste momento em que a primavera traz um espaço belíssimo aqui com as suas árvores aqui dentro do centro de Porto Alegre. Tem aí uma simbologia do alvorecer da própria alma a partir da leitura, né? Eu acho que sim. Que a primavera nos traz, de renovação, de vida nova. E a leitura é isso, né, Henrique? Na verdade, eu acho que essa combinação, o reitor bem trouxe agora há pouco, né? Essa combinação que eu também falei, essa combinação entre livro e árvore, livro e gente, livro e pássaro, livro e cor, livro e burburinho, ou seja, o livro e vida, certo? Isso para mim é a melhor combinação possível, porque na verdade a gente precisa, porque a feira ela serve também como uma aproximadora, ela serve para aproximar as pessoas da possibilidade da leitura, certo? Porque a gente tem algumas mentiras, entre aspas, são de alguma maneira repetidas tantas vezes que elas acabam se tornando verdade, né? E uma delas é que, ou ao menos aos ouvidos do povo, elas acabam se tornando verdade. Uma delas é que o livro é caro, certo? O livro é caro, sim, em alguns momentos o livro é caro, mas há numa enormidade de livros aqui, a 10, 15 reais aqui, e que estão certamente ao alcance do bolso de cada pessoa. E a feira serve para isso. A feira serve para nos mostrar essa possibilidade de grandes leituras por 10, 15 ou 20 reais. Então, para além disso, mentira ou verdade, brasileiro lê pouco? Brasileiro lê muito pouco. Brasileiro lê muito pouco por uma série de circunstâncias, certo? Os índices já foram piores, né? Os índices estão dando uma rápida melhorada, mas sim, fundamentalmente o Brasil lê pouco, certo? E isso é muito ruim no que diz respeito à questão de desenvolvimento do próprio país. Quando a gente pega um país que lê muito, certo? Esse país certamente, obrigatoriamente, tranquilamente, é um país muito desenvolvido. Um país com índice de desenvolvimento humano lá em cima, certo? Então, a leitura faz bem para a gente, certo? E a leitura faz bem para o país. Né? Essa conta do brasileiro ler um pouco e de como se dá a nossa educação, né, Heitor? A gente fez recentemente, eu e tu, numa bela conversa de peso, que ainda não foi ao ar, inclusive, que vai nos próximos dias. Mas que acho que é sempre importante a gente rememorar, né? Faz parte da tua trajetória, da tua formação acadêmica, inclusive, estudar esses povos que se desenvolvem e que se desenvolveram exatamente a partir da educação, porque não teria outro caminho, né? O brasileiro lê muito pouco, Heitor. Tem um grande teste mundial desde os anos 2000, que acontece a cada 3 anos, que é o PISA, que pega o estudante de 15 anos, né, que é este período que ele está concluindo o ensino fundamental, indo para o ensino médio, e são 3 áreas de conhecimento, uma prova universal, né, que é matemática, ciências e leitura. Né? E a leitura engloba uma série de questões de leitura, de português e tal, mas matemática, ciências e leitura. Entre cerca de 70 países avaliados, o Brasil fica na posição 60, mais ou menos. Tá? E eu pesquisei e estive na Coreia do Sul,
que mudou a realidade do país a partir da priorização da educação. Estive também em Singapura. Singapura foi o primeiro lugar do mundo no PISA de 2015 e da última edição de 2022 também. Então, Singapura teve a sua independência em 1959 e priorizou a educação em 79. E ao final de 35 anos, aí, hoje é um país belíssimo, com uma arquitetura invejável. E tudo isso se deu por esta priorização da educação. Nesses dois casos, da Coreia, de Singapura e de outros países. Então, o Brasil está longe disso. O Brasil ele teria que, estrategicamente, em nível nacional, priorizar a educação. Nós não temos tido isso em nenhum governo, né, de qualquer partido. Às vezes tem uma campanha, mas nada sistemático, assim, de estrategicamente priorizar a educação. Então, quando a gente não tem isso em nível de país, a gente tem uma feira do livro, a gente tem uma rede que se destaca, mas como país, nós temos ainda muito a desenvolver. E se nós começássemos hoje, definir que vai ser a grande estratégia nacional agora, né, a educação é a nossa prioridade, talvez em 30 anos a gente chegasse no nível que esses países chegaram, porque a Coreia do Sul levou 40 anos, Singapura levou 35. Talvez com o avanço da tecnologia a gente conseguisse levar uns 30 anos para mudar essa realidade. Mas estamos longe, sim. O Brasil está longe de evoluir e esses conhecimentos de leitura estão no bojo dessa falta de perspectiva. Passaria necessariamente por esse reconhecimento. Passaria. Essa identificação com o livro. Um outro problema, o Henrique certamente concorda, esse avanço da tecnologia, das redes sociais, faz com que jovens estejam muito envolvidos com TikTok, com vídeos, com internet, com redes sociais, e afasta um pouco da leitura. Esse é um problema que os pais têm com os filhos mais jovens e que a escola tem, né, com os estudantes do ensino fundamental, especialmente, né, trazê-los para a biblioteca. Então, a gente tem que ter espaços melhores, tem que fazer eventos, fazer ações para incentivar estes jovens a ter esse contato com o livro. Porque o livro é maravilhoso, é a leitura que abre espaço. Eu diria que, da minha vida pessoal, grande parte das oportunidades que eu tive foi por conta da leitura. Né? Eu lia muito quando jovem. Lia livros, né? E lia revistas da época, tipo Visão, se eu não me engano, tinha Visão, né? Que era uma revista semanal, que eu tinha um irmão mais velho que assinava, e eu lia toda semana, e eu tinha informações econômicas, políticas, geopolíticas, mundiais, assim, junto. E aquilo me facilitava enormemente escrever. Então, eu era muito bom em redação, no ensino fundamental, no ensino médio. Eu fazia a minha redação e a dos colegas que estavam em volta, dá o título que eu faço, porque eu lia muito. E eu sinto essa falta hoje. Quer dizer, a falta da leitura faz com que as pessoas tenham dificuldade de escrever. Né? E não precisa ir comprar livro, né? Tem muita biblioteca boa, claro, atualizada, com muita leitura atualizada ou que não morre, os clássicos também, né, Henrique? O reitor José Paulo estava falando sobre essa questão de ler, da leitura, e eu, nas conversas que tenho em escolas, enfim, nos espaços que me convidam, eu sempre digo, além de tudo, né, além de todas as ampliações que a leitura nos oferece, quem lê tem mais chance na vida. É isso aí. Ponto. Quem lê tem mais chance na vida, sabe? Chance profissional, inclusive. Quem tem mais chance, entre aspas, de se dar bem na vida. Mas o reitor trazia as duas... Quando falasse do TikTok, é verdade. Isso é um problema muito sério no que diz respeito à questão de... hoje quando a molecada recebe um texto de 3 parágrafos, já diz que é demais. Né? E a gente tem alguns exemplos. Normalmente fica só na manchete, inclusive, né, Henrique? A gente tem alguns exemplos agora, recentes. Quando não olha só a figurinha, inclusive. Por exemplo, eu trago 2 exemplos de 2 países distintos, que é a Holanda e a Austrália, certo? A Holanda estava trabalhando com a educação, com os livros não físicos, os livros virtuais, os exames, certo? As pesquisas indicavam que a qualidade de aprendizado
tinha diminuído drasticamente. Eles voltaram ao livro físico. Aquela coisa do objeto livro, o contato com o livro, certo? A necessidade porque o livro te demanda mais tempo do que o computador, do que a lógica rápida do computador. O livro te demanda mais tempo, ou seja, ele demanda mais tempo teu e demanda uma atenção daí nesse sentido maior. O processo é diferente. O processo é diferente, sabe? E com relação à questão da Austrália, na Austrália houve uma regulação profunda das redes sociais. Profunda, certo? Lá na Austrália não está em debate, já é lei, certo? O Parlamento australiano aprovou uma lei que determina que redes sociais só a partir dos 16 anos, certo? Porque é um período de formação, certo? E a gente tem tanto TikToker ou influencer, a gente não sabe, todo mundo é influencer no mundo, só eu não sou, né? É uma coisa impressionante, né? Então, e os influencers, agora recentemente eu vi o caso de uma influencer que morre por um procedimento estético de uma clínica que era completamente sem nenhuma qualificação e que ela fazia propaganda. Ou seja, nenhuma qualificação técnica, nenhum aprofundamento para dizer que aquela clínica era boa, ela foi fazer o procedimento e morre. Né? Henrique, então, esse tipo de... Por um bom tempo, tu fez leituras coletivas, né? Sim. Inclusive um projeto que depois ganhou outro corpo, tanto com a nossa Universidade de Fevale, sim. Quanto internacional também, né? Sim, não, foi com a Fevale... Tu não tem medo de ser considerado um revolucionário, não, hein? Tu é uma má influência, acho que revolucionário, esse negócio assim... Eu gostaria de ser. Esse negócio assim de ficar incitando a educação, a leitura. Mas aí, nesse sentido, acho que o reitor José Paulo pode falar melhor do que eu. Mas não, eu durante 10 anos... 10 anos. Tive um projeto de leituras sempre públicas, sempre gratuitas, em distintos lugares lugares de cultura, né? Em que eu lia pequenos contos meus, certo? E foram fundamentalmente cidades ao redor do Vale dos Sinos, mas o projeto também foi para várias capitais brasileiras, foi para, além de Porto Alegre, claro, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e fora do país, em Montevidéu, Punta del Diablo, Montevidéu, Punta del Diablo, Buenos Aires, Berlim, Lisboa, Porto e Paris. Foram, ou seja, leituras que extrapolaram de alguma maneira enfim, o nosso pequeno universo, né? E valeram muito a pena. Eu gostava muito e eu gosto muito de fazer as leituras, gosto muito de ir nas escolas para compartilhar com as pessoas essa paixão transformadora e alegre que é a da leitura. Eu recentemente tive a oportunidade de fazer uma entrevista com uma contadora de histórias e conheço várias, tenho certeza que vocês também, mas ela me tocou e me emocionou de uma forma, puxa vida, ela me perdoa, ela é de Novo Hamburgo, professora aposentada, mora em São Leopoldo, não vou lembrar do nome dela agora, querida. A dinâmica dela e a vibração, a energia dela, eu tenho certeza que as crianças tocadas por essa vibração, por essa energia, não largavam um livro nunca mais. De uma forma ou de outra, aquilo ali contamina de uma forma tão indelével que é impossível tu não te identificar mais com isso, né? Eu costumo dizer, quando a gente fala dessa combinação... Tu está falando de contação de histórias com adultos, o teu projeto. Sim. Né? Mas, não necessariamente só adultos, adolescentes também, enfim. Mas quando eu falo desta combinação que eu falei da praça, a combinação da criança também vindo para cá, isso é... a alegria que eles têm, a alegria cheia de alarme, cheia de barulho, né, da molecada abrindo aquele livro que aparece um castelo, aparece um dragão, aparece um saci, certo? Aquilo é uma alegria que, em princípio, ela precisa ser incentivo. A manutenção do incentivo deve acontecer, né? Então, eu lembro do ano passado ainda, encontrei nosso reitor aqui por oportunidade dessa feira de retomada do pertencimento de Porto Alegre, e essa ocupação do centro ela é
muito sobre isso, né? Todos os anos, imagina num momento como esse. Encontrei também a professora de literatura, Dona Carmen Félix, a mãe do nosso amigo Afonso, também falecido. Sim. Dona Carmen comprou uma pilha de livros, o câncer já no estado avançado, Inclusive, mas ela pretendia lê-los todos. Inclusive um dos meus, e me mandou uma mensagem. Inclusive um dos teus. Um dos meus me mandou uma mensagem, dizendo: comprei teu livro. Sim. Acho que foi o retrovisor, foi... Não, acho que foi A Vida é Breve e Passa ao Lado. Foi. Porque eu acho que tinha... Não, o Contramão. Contramão, retrovisor. Contramão. Isso, imagina, retrovisor, contramão, é tudo parecido. Então tá tranquilo. A tua produção é muito profícua, né, Henrique? Tu sabe disso, né? Sim. Aliás, da tua produção, qual é o mais recente? O mais recente é A Memória das Rosas, livro que foi lançado agora, muito recentemente, uma edição belíssima da LPM, certo? Quando eu digo a edição mesmo, livro como objeto, né? Com uma capa maravilhosa do Ivan Piero Machado, com um cuidado gráfico excepcional, a mancha do livro, certo? Ou seja, é uma mancha que convida a leitura, certo? Então foi lançado agora recentemente, em outubro, teve o lançamento aqui em Porto Alegre. E a LPM é muito coisa de gaúcho, né, Henrique? A LPM é maravilhosa. Nossa, é muito coisa de gaúcho. 52 anos dá um orgulho isso aí. Né? Dá um orgulho? Dá sim. Dá muito orgulho. Eu acho que eu comentei já contigo, ao longo desses anos todos, assim, tipo, o grande livro que ainda hoje, a grande venda da LPM é um clássico latino-americano, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E dá muito orgulho ser publicado por uma editora assim, o livro ponta é este. Dá muito orgulho, mas enfim. Reitor teve uma paixão de professora da tua terridade, assim, hein? Porque o livro do Henrique, mais recente, ele passa por esse momento da formação, assim, da sala de aula, né? Teve alguma paixão, assim, da época de colégio? Eu admirava uma série de professoras. Quem não teve, né? Quem não teve? Lembro de professoras. A solta melhor atravessada lá. No meu terceiro ano, no ensino médio. E o professor tem esse papel, esse é uma outra discussão, né? O professor era muito mais valorizado e nós precisávamos valorizar muito mais o professor, né? Um estudante, ele se identifica com seus professores. Isso. E um bom professor muda a vida. A gente não entende os sentimentos, mas é uma coisa que transcende, né? Eu cheguei a fazer 2 anos de né? letras na faculdade, por conta da minha professora de português do ensino médio. É isso. E ela me estimulou e tal. Depois eu acabei mudando de área, mas porque eu escrevia bem, porque tinha uma boa relação, porque eu gostava dela e tal. Eu vou fazer letras. Então, o papel do professor, ele é fundamental. Sim. E eu acho que nós temos esse desafio aqui no Brasil. Esses exemplos que eu dei, por exemplo, da Coreia e de Singapura, o país fez um plano de carreira para valorizar o professor, a sociedade valoriza o professor, né? Ao contrário daqui, que de vez por outra a gente vê alguém batendo num professor, né? Um professor que exigiu alguma coisa do estudante, alguém vai batendo no professor. Então, tem que mudar esta cultura. Né? E que, a partir de um plano de carreira que valorize, que dê espaço para pesquisa, que tenha bons rendimentos e tal, que os melhores estudantes queiram ser professores. Porque a gente vive numa sociedade hoje que está difícil de ter professor. Nós temos na sala de aula hoje também uma dificuldade muito grande para o professor, que aumentou muito, especialmente a partir da pandemia, alunos de inclusão, né, com uma série de dificuldades, de problemas, mas tem muitos com a síndrome do espectro autista, né, tem aparecido muito em sala de aula. Então, tem uma sala de aula com 20 estudantes e tem lá uns 5 de inclusão que exigem a presença de um monitor. Agora, tu imagina o professor preparar uma aula para os alunos típicos, para este aluno atípico, para aquele aluno atípico, para aquele outro, porque cada um deles é um modelo diferente de atividade que tu tem que pensar. Então, ser professor realmente exige muito. E eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos aí para mudar um pouco essa realidade. No passado,
nós valorizávamos mais o professor. Isso foi se perdendo um pouco nas últimas décadas. Né? O professor é autoridade em qualquer lugar, né? Verdade. Era o prefeito, o presidente do Banco do Brasil, o professor da localidade, né? O juiz também. Olha lá, né, Henrique? Não, juiz, eu tenho que dizer que eu sou advogado. Então tá aí, o corporativismo aqui. Mas era, né? Não, era. E o respeito a todos. Eu ainda estudei numa época em que, quando entrava alguém na sala de aula, tu se levantava. Estava sentado numa classe, entrou uma outra pessoa de fora, todos se levantam. Em respeito para quem entrou e tal. E é uma realidade hoje que a gente não vive mais. Né? Não sei se era melhor ou se era pior, mas havia esse respeito ao professor, à escola. Né? A gente vivencia também, nesse momento, vivenciamos há pouco em Novo Hamburgo, o fato de fechar as aulas por uma ameaça de um ataque que teria uma escola e tal. E tivemos vários exemplos dos Estados Unidos e outros países. A escola é um local sagrado. É um local sagrado. Eu acho que a gente precisa mudar essa cultura, valorizar a escola, o ambiente da escola e o professor. Ontem, eu acho que é importante também, ontem foi o dia do diretor de escola. Né? Hoje é 13? Ontem foi 12, né? 12 de novembro foi o dia do diretor de escola, que também cumpre um papel importante. Ser diretor de uma escola hoje exige muito também, né? Essa relação com os estudantes, com os professores, com os pais dos estudantes, com a comunidade, o diretor se envolve muito. Então, o papel do diretor ele é importante para o bom funcionamento da escola, e nós temos que valorizar cada vez mais o papel do diretor da escola, do professor, de todos aqueles que se envolvem, porque para as famílias é um alento quando tem uma boa escola. Porque nós fizemos um modelo há cerca de 200 anos já, meio que de uma linha de produção. A criança e um grupo de estudantes entra no primeiro ano e vai até a faculdade, numa linha de produção, né? E se tem uma boa escola que consegue trabalhar, a família fica tranquila. Agora, se não tem uma boa escola, é negociar uma série de situações para o diretor, para o professor, que, enquanto sociedade, nós precisamos rever a relação da sociedade com a escola, a valorização da escola, a valorização do professor, porque tudo isso vai levar a jovens que valorizem a leitura, que possam consumir mais arte, livros. De maneira geral, né? A gente está falando de literatura, mas a gente poderia estar falando de arte. Porque atrás a gente tem uma amostra disso, né? Eu acho esses jovens produzindo. Eu acho que o reitor ele toca no ponto fulcral, certo? Quer dizer, que não é só ele diz, em nenhum momento houve uma priorização da educação por parte de nenhum governo. Né? Mas agora ele toca no ponto que para mim é mais essencial ainda, que é a sociedade como um todo. Perfeito. Hoje precisa rever o seu papel em direção à escola. A sociedade como um todo. Ou seja, de entender a escola que efetivamente como... Eu me recordo, tempos atrás, em que conversando com um professor de uma escola particular de Novo Hamburgo, e eu falando sobre a questão do telefone celular na escola. Né? Durante a aula, os alunos usando o telefone celular, eles disparam. Mas eu disse, por que não tira? Digo, não, porque a gente tirou e o pai nos processou. Digo, que inversão de valor, sabe? Porque se eu precisar falar com meu filho, mas qual é a lógica? Se precisar falar com o filho, se tiver uma emergência, fala através ou da secretaria ou da direção. Como sempre foi, né? Ponto, como sempre foi. Então, é uma lógica inversa. Isso, porque daí eu fico me perguntando, que tipo de valor aquele aluno, cujo pai, que recado que esse pai está dando para aquele aluno? Né? É possível que esse movimento brote da base? Seria mais sólido, eu compreendo isso. Mas se as cabeças pensantes, e aqui nós temos duas cabeças que fazem a diferença na nossa sociedade, teria que partir de uma mobilização maior, que é o trabalho que a nossa universidade vem fazendo quando forma um profissional, sobretudo quando forma um profissional da educação ou para a educação. As pessoas que tu ajuda a formar com a tua literatura,
Eu acho que... Só que não é a organização desses movimentos. Eu acho... Rodrigão, deixa eu vou falar começando a pensar, né? Certo? Tá. Porque, na verdade, o mundo tem ciclos. E a gente está nesse ciclo de tanta rapidez, certo? E eu costumo dizer que eu tento seguir acho que eu até já comentei contigo, um ditado tupi-guarani, que eu acho maravilhoso, que é, né, quando a gente corre demais, às vezes é necessário parar para que a nossa alma nos alcance, certo? Isso é sábio, é lindo e é sábio ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que por exemplo, a gente falava agora das redes sociais e dos TikToks e tudo mais, e eu acho que chegou num ponto de rápido esgotamento. E tem um estudo recente que, para mim, teve uma natureza animadora, dizendo que todo mundo hoje posta um pouco menos do que postava antes. E, fundamentalmente, quem está ponteando esse postar menos são as gerações que estão chegando. Então, eu não sei para onde vai. Eu acho que o caminho continua sendo digital, esse é um problema, sabe? Eu acredito que o caminho continue sendo digital. Só são outras plataformas que não estão, às vezes, sendo mensuradas, né? Uma tendência do Twitch, por exemplo, Twitch, né? Não o Twitch do X, o Twitch, né? Um outro canal de vídeos onde tu interage por ali e tal, onde passa um monte de coisas que a gente desconhece, inclusive, a dinâmica, a leitura. Então, eu acho que quando a gente traz essa leitura que tu faz para nossa... Talvez para os jovens acima de 30, 35 anos, eu acho que isso se justifica, se compreende. Mas para antes disso, acho que é complicado, viu, Henrique? Acho que é complicado. Acho que eles estão em outras plataformas que é exatamente para a gente não encher o saco deles. E que a gente não conhece. Que a gente não conhece. A gente não transita dentro delas. Quando a gente saiu do X, eles ocuparam o X. Né? Na época Twitter ainda. Porque ali o pai não controlava, a mãe não incomodava, né? Não enchia o saco no bom português nosso, né? Não incomodava, né? Então, mas eu tenho um sentimento de que nós que entramos primeiro nessa onda estamos compreendendo que esse é o caminho. Do menos, da contemplação, do respirar ao trocar a página de um livro. Da feira. Por exemplo, de vir para a feira e se permitir viver ela, né? Tirar um dia, seja um fim de semana, seja um final de tarde. Aqui é muito comum, né, as pessoas virem no final de tarde para cá para viverem a feira, para um happy hour, em meio aos livros, né? Eu tenho essa esperança, assim, mas honestamente eu acho que a gurizada nunca viveu tanto digital. O que tu acha, Juliano? Tu tá mais com a minha ideia ou com a dele? Mais com a tua ideia. É, né? Ó, o Juliano entende bem esses movimentos que estão rolando lá. Até porque, na verdade, acho que a pergunta é complicada. Mais com a minha ideia ou com a dele, porque na verdade eu nem ideia tive. Mas eu tenho uma ideia que é a tua do slow. Comer com paz, viver com paz. Então Andar com paz. Por querer parar. Sim. Eu perguntei isso pro reitor esses dias ainda, se ele está mais padeiro ou menos padeiro. Ele disse, olha, tô menos, porque as atividades são muitas, as atribuições são... Mas também tenho certeza que na cabeça está a ideia do mais devagar, tá? Eu, sem dúvida. E se a gente voltar no passado, nós estamos aqui no local que era o local que as pessoas vinham no final da tarde com a sua melhor roupa, né? Sim. Para passear aqui na rua da praia. Né? Fazer o footing. Era aqui. E eu concordo que talvez a gente tenha que retornar alguma coisa. A gente avançou em algumas coisas, mas deu para se perceber no uso da tecnologia, como bem falado pelo Henrique, em alguns países que já estão retrocedendo, né, que passaram a utilizar em sala de aula muita tecnologia e estão deixando a tecnologia. A tecnologia é importante, mas vamos trabalhar mais de forma lúdica, vamos voltar um pouco ao passado. Isso tem acontecido. E eu acho que isso vai acontecer conosco também. Tem uma grande mudança tecnológica agora com o uso da inteligência artificial, né? A gente está trabalhando agora numa indústria 5.0, né? Onde vai haver um crescimento exponencial assim, né? Da inteligência artificial, mas quem sabe, né? Seja o momento da gente, enquanto ser humano, né?
voltar mais ao lúdico, aproveitar melhor o nosso tempo, né? E continuar se desenvolvendo, mas valorizando a cultura, valorizando a leitura, valorizando as artes, né? Eu acho que nós deixamos isso um pouco de lado por um tempo e está na hora de retomar isso. Então, talvez eu possa fazer mais pães. Fazer uma faculdade presencial, com gosto, com reencontro, com abraços, com o Bar do Tiririca, né? Pô, com o nosso terceiro espaço. O reitor está me dizendo assim que tem o Campus 2, Campus 1 e tem o Campus 3. Eu explicava a ele que o Campus 3 é do lado do Campus 2 ali, né? É o bar ali, né, Henrique? Todo mundo vai. É o bar ali, né? Mas que possa ser realmente um momento de mais encontros, seja para leitura, seja um encontro consigo mesmo ao ler o livro, seja um encontro dentro da universidade, dentro dos espaços de saber ou de viver, né? Vamos fazer um breve intervalo, em seguidinho eu volto para a gente fazer as nossas considerações finais e fechar esse momento, porque, claro, a gente tem uma Feira do Livro nos esperando lá fora. A gente volta já já. A Exatos é um sonho. A Exatos é encantar. A Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar. Educação Sesc, aprendendo o futuro. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta. Nosso Estação Hamburgo veio às ruas de Porto Alegre. Na verdade, a gente está aqui no Clube do Comércio, né? Na Rua Andradas, a famosa Rua da Praia, né? Porque dizem que a praia vinha até aqui na frente, né, Heitor?
A praia era aqui, né? Nessa volta aqui. E a Rua da Praia, que é esse lugar que na Praça da Alfândega vira a Praça dos Livros, né? Nesse período do ano em que todos vêm para cá para olhar livros, para se encontrar, para comprar livros, para ver as novidades. A lista dos mais vendidos é sempre uma delícia, né? A gente fica ali vendo referências. Ah, mas o que é esse livro que nem estava no meu radar? Né? Antigamente era muito comum, hoje em dia tu não tem mais revistas. Então, onde estão as listas dos mais lidos? Né? Tem que entrar lá no Estadão, na Folha de São Paulo. Cadê o nosso ranking daqui? Né? Então, esse momento que a gente vive aqui em Porto Alegre é sempre muito gostoso, muito especial. Quem está te acompanhando aqui... Andréa, Henrique? meu companheiro, né? Beijo, Andréia. Obrigado pelo carinho aqui da presença também. Reitor, quem está contigo aqui, Reitor? O Sol, a Sol me acompanha, Solange. A Sol veio trazer o sol para uma coisa linda aqui. Solange Correia, a Sol queridona. E a Duda, que trabalha lá na... Oi, Duda. Obrigado, Duda. Do jornalismo também. Tá lá. No momento que chega aqui também, o Fufa Azevedo, que está no espaço da Assembleia Legislativa aqui na praça. Com a gente, o Gil, nosso diretor Gil Dias, está junto com a gente, o Juliano na técnica, o Bruno Holanda está lá na rua com a Amanda Freilich, né, fazendo reportagens também num outro programa que a gente está trabalhando aqui, especialmente diretamente da Feira do Livro de Porto Alegre. Então, a gente fez várias colocações aqui e uma delas que sempre é bom a gente ressaltar, no momento que a gente está falando de vestibular, inclusive, né, da importância da gente voltar à sala de aula, da gente compreender o processo educacional como algo que não deveria ter fim, né? A gente fala hoje dessa jornada, essa longa jornada de aprendizado, né? Cada vez mais de não parar de estudar, não parar de ler nunca. E a diferença daquilo que forma uma graduação. E estou falando não contra a Fevale, porque também tem seus cursos EAD, né? Mas a favor daquela educação que você vive muito mais, né? Isso é o momento da gente discutir e botar a cabeça para pensar, né? Pré-vestibular, quem sabe 2026 começar com uma graduação de verdade, né? A maioria das universidades, e na Fevale não é diferente, tem um vestibular online. Então, se neste momento alguém quiser entrar no site, lá se inscrever, fazer um vestibular, é possível. Mas nós teremos um vestibular presencial dia 6 de dezembro. Acho que dá tempo, quem está assistindo aqui, claro, de fazer no dia 6 de dezembro. Tem vestibular presencial na Fevale para aquelas turmas que iniciam no próximo ano. De fato, nós temos também educação à distância e eu enxergo o futuro da educação superior híbrida, né? Com parte presencial e parte à distância. E há a possibilidade de alguns cursos de serem à distância também, mas desde que tenha qualidade. Eu acho que o problema do Ministério da Educação, quando liberou a educação à distância, especialmente na pandemia, quando isso cresceu assim sobremaneira, foi perder o controle e não cuidar da qualidade daquilo que é oferecido. Então, tem alguns grandes players, né, nacionais, e isso é situação exclusiva do Brasil. Os outros países não têm esse volume de educação à distância que a gente tem no Brasil. No Brasil, hoje, nós temos 10 milhões de pessoas fazendo educação superior e mais de 5 milhões à distância. E tem só um desses players que tem 1 milhão de estudantes fazendo curso à distância. Mas estamos aqui em Porto Alegre. Tem um caso aqui de Porto Alegre, falei aqui com o secretário de Educação há pouco tempo, de um concurso para professora, e passou no concurso, porque era uma prova assim, objetiva, só de marcar, e tiveram que chamar os últimos colocados para poder fechar lá as séries iniciais. Passou uma candidata formada em pedagogia, que era analfabeta. Foram ver depois que ela entrou, porque nada ela conseguia preencher, tudo ela tinha que levar para casa e fazer depois. Ela era analfabeta. Ela tinha um diploma de pedagogo, ela tinha um diploma do ensino médio, que ela fez um supletivo também de baixa qualidade, que não se importou e deu o diploma, e conseguiu fazer um curso desses que não avalia. Quer dizer, a pessoa se inscreve e paga por um período uma mensalidade baixa, tá bem. Se fez a prova, se não fez e tal, chegou no fim, recebe o diploma. Então, este é um problema
que está no bojo daquilo que a gente falou no início, da baixa qualidade da educação nacional, que tem a ver com a educação à distância de baixa qualidade. Tem boas instituições que fazem avaliação do estudante. O estudante tem alguma aula, né, síncrona, onde tem lá um professor que está em contato com ele. Interagindo com o menino. Ele tem atividades que ele tem que fazer e tem que demonstrar que se apropriou daquela competência para poder seguir adiante, que está tudo bem. E tem outros que não. Então faz parte da seriedade que nós temos que dar ao processo educacional. Porque as organizações vão sofrer e a sociedade vai sofrer cada vez mais por ter pessoas que têm um título, mas não têm a competência. E aí não adianta nada. Sim. Henrique, a OAB está conseguindo segurar no direito muito isso, né? Sim, obrigatório que faça. E passa um pouquinho por reserva de mercado, evidentemente, mas passa muito por uma visão de mundo. E muito pela questão da qualidade. Eu me lembro, eu tenho dois anúncios, né, que eu me recordo com relação a esses dos ensinos à distância. Um era de uma universidade que dizia assim: tem o seu diploma em 2 anos. O diploma, tem o seu diploma em 2 anos. Ou seja, não falava nada em conhecimento, sabedoria, qualidade, nada. Tem o seu diploma em 2 anos. Ou seja, talvez esta moça tenha cursado esta. E uma outra universidade que falava sobre diversos cursos que ela elencava, e um deles era pedagogia. Pedagogia. Ou seja, estava lá escrito. Ou seja, a universidade que não tinha colocado, não tinha conseguido revisar o seu cartaz. Eu digo, ainda bem que não tem curso de letras ali, porque pedagogia não tinha, mas pedagogia tinha, né? Mas enfim, certo? Mas enfim, o reitor falou agora sobre dia 6, né? Dia 6 vou estar na Fevale à noite. Certo? Sim. Fazendo uma leitura justamente por conta da comemoração de um grande aniversário de formatura, né? Certo? O pessoal da RP da Fevale me contatou, eu digo, não, vamos lá, vamos fazer essa leitura então. Esse é o dia 6, que a gente está aproveitando para fazer o vestibular presencial. Vai ter o Portas Abertas Fevale, então ao longo do dia nós teremos uma série de atrações convidando a comunidade, porque o campus ali é muito bonito, aquela área que nós temos ali. Então, o Fevale Portas Abertas é um dia onde tem a comemoração de alguns cursos que estão fazendo 20, 40, 50 anos. Exatamente. Né? E é o caso. Então, cada um com uma programação especial, e nós faremos também a comemoração daqueles formandos de 50 anos atrás, que estarão lá, né, e nós vamos fazer um reconhecimento a eles. Então, é um dia muito especial, esse dia 6 de dezembro, né, que tem esse vestibular, mas tem a presença de grandes convidados. Vai ser um momento de muitos encontros. Sim, a gente vai se encontrar lá, reitor. Henrique Schneider, boa palestra para ti então agora. Sim, maravilha, uma delícia encontrar vocês aqui. Vamos conversar um pouco sobre é um lugar sobre muito a gente podia fazer isso mais vezes, né? Podia fazer Feira isso do mais livro? vezes. Podia ter. Podia ter uma assim, de 3 semanas em cada cidade da região, por exemplo. Estamos prontos para isso. Nós não ia trabalhar mais, provavelmente, mas a gente ia ser feliz, mas né? a gente ia se divertir bastante. Muito. Então, obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho. Imagina. Deixa o convite, pessoal, né? Recentemente lançado em Novo Hamburgo, lançado agora na Feira do Livro também. A Memória das Rosas, é isso publicado agora pela LPM. No ano que vem lança um novo livro, provavelmente lança um novo livro pela editora dublinense, a trilogia da ditadura, certo? Mas agora com a Memória das Rosas, eu brinco assim, a LPM é essa editora daqui de São Paulo, mas fundamentalmente uma editora muito gaúcha, mas que tem um serviço de distribuição que é excepcional. Ela é a pioneira no livro de bolso, no pocketbook, né? Certo? Então ela está com os livros nas farmácias, os livros em mercados e tudo mais. Então, o livro, certo, vai estar presente em todas as livrarias, certo? É uma alegria poder dizer isso. E fica o convite para as pessoas para acompanharem aquela beleza de edição e talvez gostarem do livro. Eu já te contei que o Lima foi meu padrinho de casamento, né? Exatamente. Da LPM. E foi um dos presentes mais gostosos que eu recebi na vida de casamento. Uma caixa cheia de livros da LTM, deliciosamente bem desenhados ali, hein? Inesquecível, né? Muito bom.
Reitor José Paulo da Rosa, uma honra estar contigo aqui. Obrigado por sempre nos acolher, sempre tão gentilmente, e fazer esses importantes debates que a gente precisa aprofundar muito. E quando a gente faz essa provocação de que nós precisamos mais do que discutir, agir em torno disso, e seria muito bom que isso brotasse das bases, como o Henrique sugeriu, fica também essa preocupação de que a gente que tem uma visão às vezes um pouco mais larga do mundo em algumas coisas, como é o papel do professor, que esses possam estar unidos pensando em como levar isso a outras bases, a outros ambientes, a outros setores. Não a provocação, mas essa transformação que a gente quer na sociedade que a gente está, né? Muito obrigado. Que a gente possa estar juntos lá no dia 6 de dezembro também. Parabéns por trazer a nossa Universidade Fevale à Feira do Livro. Tenho certeza que esse é um dos espaços que ela tem que estar. Te agradeço o convite, agradeço o Henrique, foi uma boa conversa. Uma alegria, uma alegria. Uma boa conversa, foi um bom momento aqui. Sim. Espero que quem esteja nos assistindo também goste do papo que tivemos aqui. E educação é o principal desafio. Melhorar a qualidade da educação é o principal desafio que a gente tem no país, né? E continuamos lutando aí para tentar enfrentar isso. Estamos agradecendo nossa bancada aqui maravilhosa nesse dia, né? Indo ao ar nessa terça-feira, a nossa técnica nos apoiando aqui. Obrigado, Gil, obrigado a todos que nos apoiaram aqui, obrigado a todos também da organização, né, da Feira do Livro, né, Beba dessa fonte, né, 71ª, os próximos dias terminam, então é o momento de vir curtir, aproveitar aqui na Praça da Alfândega, ao redor da Praça da Alfândega, né, em Porto Alegre. Nosso convite para que vocês desçam com a gente agora um pouquinho e deem uma circulada com a gente, fiquem com as imagens dessa Feira do Livro de Porto Alegre.